Olá, pessoal. Eu sou Maria Eunice Souza, do blog da página Maria Eunice Souza Astrologia Psicológica. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você está curtindo as postagens, curta e inscreva-se para que você seja notificado todas as vezes que houver uma novidade. Nós vamos conversar agora sobre o eclipse parcial da Lua, que está acontecendo no signo de Capricórnio, nesta terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Bom, primeiramente, este eclipse ele é parcialmente visível no Brasil. O eclipse é parcial. Um eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra se coloca entre a Lua e o Sol, de modo que a Lua não pode refletir a luz solar. Neste caso, haverá uma cobertura de cerca de 60% do disco da Lua. É visível parcialmente no Brasil. Praticamente todos os estados poderão ver um pedacinho desse eclipse. Para você observar, você deve olhar para o leste, porque a Lua vai nascer depois do pôr do sol. Então, olhe para o leste quando a Lua estiver nascendo, você vai poder acompanhar um pedacinho do eclipse ainda. Depois você pode fazer uma pesquisa nos sites na internet que colocam a relação dos estados onde há melhor visibilidade e a melhor maneira de você acompanhar este eclipse. Bom, antes de nós falarmos sobre o eclipse desta terça, vamos falar um pouco primeiro sobre o trânsito do eixo nodal, os nódulos da Lua, que atualmente trafegam os signos de Câncer e de Capricórnio. O trânsito desse eixo é que determina que uma lunação, uma lua nova ou uma lua cheia sejam eclipses. E isso acontece cerca de 2 vezes por ano, quando o Sol está passando próximo a esses nódulos. Atualmente, como eu disse, esse eixo está trafegando Câncer e Capricórnio, 2 signos que têm a ver com questões essenciais, com a estruturação essencial da sociedade, com o jeito que o tecido social é construído e a base que o ser humano tem nessa participação social. Então, Câncer é um signo que tem muito a ver com a figura da mãe, tem a ver com o nosso surgimento no mundo dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar. Então, ele fala da nossa origem, da tribo, do clã de onde nós viemos, fala também do nosso passado, mas principalmente fala dessa estrutura social que é a família. Já o signo de Capricórnio, ele tem a ver com a nossa inserção na sociedade. Qual é o nosso papel social? E aí entra já a questão da profissão, da nossa persona no mundo, da nossa contribuição social, seja profissionalmente falando, seja essa participação na comunidade onde nós estamos inseridos também. Então, Capricórnio vai falar de trabalho, de profissão, de carreira e dessa participação que nós temos na sociedade. E, em última instância, fala também do legado que nós deixamos como indivíduos no mundo. Então, fala do nosso funcionamento como indivíduo no corpo social. Então, juntos, quando a gente pensa em Câncer e Capricórnio, nós falamos de família e trabalho. 2 coisas que são básicas, que são essenciais na nossa vida, de um modo geral. Então, o eixo nodal trafegando esse par de signos vem chamar muita atenção para a maneira como isso está organizado dentro de nós, como também na nossa vida cotidiana. O trânsito do eixo nodal por um par de signos é que determina que os eclipses aconteçam e, desde o ano passado até uma parte do ano que vem, nós vamos ter esse eixo nodal neste par de signos, indicando que os eclipses estarão acontecendo exatamente nessa polaridade, chamando a atenção para a maneira como nós enxergamos esses temas da família, do trabalho, da sociedade. Além disso, esse
eixo, ele fica cerca de 18 meses. E a cada 9 anos, ele passa de novo nesse mesmo par de signos. Bom, então, temos Nodo Norte, cabeça do dragão, Nodo Sul, cauda do dragão, passeando por Câncer e Capricórnio. E o que isso vem significar principalmente? Nós precisamos olhar primeiro para a nossa vida pessoal e ver onde nós temos os signos de Câncer e Capricórnio no nosso mapa natal, para ver onde é que as transformações estão acontecendo de maneira mais intensa e aguda. Sim, porque os eclipses, eles representam momentos muito especiais de mudanças cruciais, às vezes que ocorrem de uma forma um pouco crítica. Eles também são como portais energéticos em que nós temos oportunidade de olhar para a nossa vida e ver o que precisa ser modificado. E se a gente tiver a coragem, a gente abraça essa modificação e promove as mudanças que precisam ser feitas. Então, a gente também precisa olhar a casa do mapa natal, porque cada casa tem uma atribuição. Então, além de ter a ver com esses temas que eu já mencionei, de família e sociedade, vai ter a ver na nossa vida pessoal com aquele eixo de casas que esses eclipses estão ativando. Bom, então, vamos olhar como é que está este eclipse de terça-feira, dia 16 de julho de 2019. O eclipse acontece no horário de Brasília, às 18 horas e 39 minutos, a lua cheia, na verdade, às 18 horas e 39 minutos, no horário de Brasília, e, na verdade, o eclipse começa a partir das 15 horas e 43 minutos, no horário de Brasília, e às 20 horas e 43 minutos, no horário de Lisboa. Ele atinge o ponto máximo por volta das 18h30. Esse eclipse acontece a 24h04 do signo de Capricórnio. Então, nós temos aqui a Lua, a 24h04. Ela está fazendo conjunção a Plutão, ao Nodo Sul, cauda do dragão, e a Saturno. Todos eles no signo de Capricórnio, fazendo oposição aqui a Vênus, Nodo Norte, cabeça do dragão. Eu falei cabeça ou cauda do dragão aqui atrás, gente? Por um momento eu me confundi. Deixa eu só retomar para não fazer confusão. Então, aqui nós temos a Lua, Plutão, cauda do dragão e Saturno. E aqui do outro lado nós temos Vênus, cabeça do dragão, Nodo Norte, e Sol, todos em Câncer. Então, você vê que eles estão numa formação de gangorra. Então, há essa sensação de cabo de guerra. E a gente pode ter essa sensação muito forte emocionalmente de nós estarmos meio que partidos ao meio, puxados em direções muito diferentes e vivendo dilemas que têm exatamente a ver com esses temas, família e trabalho. Bom, eu sempre digo que a lua cheia, ela vem propor um contraponto, um equilíbrio na energia daquele ciclo, já que o Sol, transitando pelo signo oposto, no caso Câncer, vem ativando muito essa energia canceriana e chamando muita atenção para essa energia canceriana. Quando a lua fica cheia, ela faz uma oposição ao Sol, aqui está o Sol em Câncer, a lua cheia faz uma oposição a este Sol no signo oposto, complementar. Então, isso significa o quê? Que ela vem trazer um equilíbrio, que ela vem fazer um contraponto. Então, o Sol em Câncer fala de sentimentos, fala de sensibilidade, de nutrição física e emocional, fala dos vínculos que são tão importantes para nós, sejam eles familiares, sejam eles afetivos, e fala também das relações de dependência que nós temos. Essas relações
elas podem ser dependentes no sentido mais doentio, mas elas também são as relações de interdependência que nos lembram que nós precisamos uns dos outros para estarmos no mundo, para termos uma vida que vale a pena ser vivida. Porém, quando está muito negativo, o câncer pode desenvolver os apegos, pode desenvolver essas dependências. Então, em Capricórnio, a Lua vem fazer exatamente esse contraponto. Olha só, não pode ficar dependente demais dos outros. Não pode deixar essas carências exacerbarem. Não pode ficar aí bancando o filhinho da mamãe ou filhinha da mamãe, precisando de todo mundo sem assumir responsabilidade por você, pela sua vida, pelos seus sentimentos. Então, neste sentido, a Lua vem exatamente dizer: assuma a responsabilidade, amadureça, tenha a coragem de clarificar o que você está sentindo, tenha a coragem de romper com essas dependências, com esses padrões do passado, tenha a coragem de ter autonomia, de ter autossuficiência emocional, tenha a coragem de deixar esses vínculos doentios para trás e olhe para o futuro. Olhe para o ser independente que você precisa ser. Então, normalmente seria isso, essa busca do equilíbrio. Porém, o que acontece? Como nós temos um eclipse, e neste eclipse, Dona Lua está fazendo conjunção à cauda do dragão, ao nodo sul, que representa o passado, um ponto de desgaste, a gente precisa ter um pouco de cautela nisso. Por quê? Porque aqui nós temos, primeiro, Saturno, que é um signo de poder, de controle, de rigidez, de tradição, de conservadorismo. Cauda do dragão e Plutão, que também fala de poder numa escala maior, também fala de controle, mas também de transformações profundas, de olharmos para os nossos conteúdos inconscientes. E aí a gente pensa, aí a gente tem a Lua fazendo conjunção com esses dois caras, barra pesada, e com a cauda do dragão. Opostos ao Sol, a cabeça do dragão, e a Vênus em Câncer. Um signo de doçura, de sensibilidade, de aconchego e de trazermos as coisas para mais perto do coração. Então, a Lua, nesse contexto, vem alertar para situações em que a gente provavelmente se faz de muito forte, de muito profissional, coloca aquela máscara de eficiência para disfarçar o nosso sofrimento, as nossas expectativas frustradas, talvez para disfarçar situações em que nós já fomos muito carentes, já nos sentimos muito rejeitados, para disfarçar muitas das nossas inseguranças e, principalmente, talvez para mascarar até situações do passado em que nós possivelmente tenhamos sofrido muito, podemos ter sido vítimas de abusos de poder, e isso pode ter nos endurecido, pode ter nos enrijecido excessivamente, de modo que hoje a gente funciona, na maior parte do tempo, a partir de uma frieza, a partir dessa eficiência, a partir desse controle que é muito rígido, desse controle emocional que é exagerado. E a gente não se abre para o outro e a gente não se permite ser sensível, viver, demonstrar também a nossa vulnerabilidade e a nossa necessidade do outro na nossa vida. Então, aqui, mais do que nunca, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses sentimentos de doçura, de suavidade, essa vinculação que é representado por Câncer, e
a necessidade também de autonomia, de ter um certo controle emocional, de ter essa maturidade emocional também na nossa vida. Então, mais do que nunca, esta lua cheia e eclipse vem falar de equilíbrio entre essas duas esferas tão importantes da nossa vida. Outra coisa que é muito significativa nessa lunação é que nós temos Vênus aqui em Câncer numa oposição também bem próxima a Saturno. Quer dizer, são dias em que nós estamos mesmo muito inseguros, duvidosos do nosso valor, a nossa autoestima pode estar muito baixa, bem arriadinha, nós podemos estar nos sentindo rejeitados, abandonados ou temendo essa rejeição, de modo que isso pode ter um impacto pesado sobre as nossas relações pessoais mais próximas, particularmente dentro da nossa família. Então, Vênus também está em oposição ainda à Lua. A Lua ainda faz uma oposição a Vênus, bem distante, mas ainda tem um certo efeito. Portanto, é um cenário em que nós precisamos ter um pouco de cautela, porque há essa propensão muito grande às relações estarem mais frias, a estarem mais enrijecidas, e tudo isso motivado por mecanismos de defesa, talvez, por essa sensação de que a gente precisa se proteger, de que a gente precisa se guardar para não sermos magoados. Porém, de novo, isso pode ser uma armadilha, porque é muito comum a gente fingir que não quer, ou a gente emite uma mensagem de frieza, de distanciamento, de que a gente não se importa, de que a gente não está nem aí, e o outro acaba por cumprir aquela expectativa de abandono e rejeição que talvez a gente tivesse lá no começo. Só que a gente precisa perceber qual é a nossa responsabilidade dentro desse cenário que nós criamos muitas vezes. Considerando que essa lua nova, ela marca como que a energia se desdobra nessas próximas 2 semanas, e sendo um eclipse, tem um efeito mais prolongado. Aliás, esse eclipse tem uma duração, se eu não me engano, de 5 horas e 33 minutos, a gente vai já olhar daqui a pouquinho, e isso significa que os efeitos do eclipse vão durar por cerca de 5 meses, e 2 semanas, aproximadamente. Então, os eclipses lunares, a cada hora, corresponde 1 mês em que os efeitos impactam. E a cada 15 minutos, 1 semana. No caso do eclipse solar, cada hora corresponde a 1 ano de efeitos. Bom, voltando então a falar do eclipse ainda. Durante essas próximas semanas, nós temos um cenário de muitas tensões, e particularmente esta semana, com esse eclipse acontecendo, sendo Capricórnio um signo de trabalho, e a Lua ficando cheia neste cenário, com Plutão, Saturno, cauda do dragão. Então, são dias em que nós somos muito exigidos, em que há muita pressão, em que há muita demanda, e nós podemos mesmo nos sentir muito espremidos, meio encurralados e divididos entre demandas profissionais, o parafuso sendo apertado muito, e também demandas familiares, situações críticas talvez acontecendo dentro de casa, que também exigem a nossa atenção, a nossa atitude, a nossa decisão. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado para ter um equilíbrio, para conseguir dar a atenção necessária nessas situações conforme elas forem acontecendo. A gente pode se sentir, talvez, em algum momento, muito impotente,
com medo, isso pode trazer muita ansiedade. Quanto mais inseguro e ansioso a gente está, mais a gente aumenta esse controle, o que às vezes pode ser completamente inútil, porque eu sempre digo, períodos de eclipses vêm nos ensinar que a gente, na verdade, não controla nada, a não ser a gente mesmo. Então, uma análise básica que nós precisamos fazer nesse contexto é olhar para a nossa vida, se a gente pudesse mudar alguma coisa, o que seria isso? Como é que nós mudaríamos? Por que a gente não cogita de mudar realmente? A outra coisa é olhar para a nossa vida também e ver o que é que de fato está sob nosso controle e tomar as providências. O que não está sob o nosso controle, não adianta muito a gente se estressar, não adianta muito nós ficarmos ansiosos a respeito disso. Então, essa lua cheia e esse eclipse, além de trazer essas tensões, também traz grandes oportunidades de mudanças, de nós transformarmos a nossa relação com essas estruturas sociais que nos sustentam, tanto a familiar quanto a nossa participação social. E vem também nos alertar que são dias em que nós precisamos assumir nossas responsabilidades, tanto em termos práticos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, quanto em termos também emocionais, assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes diante do outro, dentro das participações afetivas que nós temos, como eu disse, familiar, por exemplo. Então, ter esse senso de responsabilidade é o que vai ser muito exigido da nossa parte. Olhar também para o equilíbrio que nós precisamos ter entre a nossa vida pessoal, a nossa vida privada e a nossa vida profissional, o trabalho e a família. Estar vigilante quanto a essas pressões e exigências, para que a gente também consiga administrá-las. Não é momento de fraquejar, é momento de assumir e comparecer e cumprir com as nossas promessas. Porém, a gente também não pode fazer isso às custas de nós mesmos e é necessário, mais uma vez, que a gente encontre esse equilíbrio adequado. Esse eclipse, ele faz parte de uma família de eclipses lunar que a gente chama Ceres Saros. Vamos ver. Aqui. Ceres Saros lunar 139. Essa família de eclipses nasceu em 9 de dezembro do ano de 1658. É uma família de eclipses que acontece, a lua cheia acontece sempre conjunta ao Nodo Sul, então ela trabalha muito as questões do passado, as liberações que nós precisamos fazer, sempre vem nos mostrar padrões repetitivos, o que é que nós já fizemos em excesso e que nós precisamos estar conscientes para não ficar batendo na mesma tecla. E esta família de eclipses, ela começa no eixo Sagitário, Sol em Sagitário e a Lua em Gêmeos. Então, é uma família de eclipses que fala muito das questões mentais. E uma coisa interessante também que a gente percebe olha só, é uma família de eclipses muito plutônica, porque aqui a gente já vê a Lua conjunta a Plutão, só que no signo de Gêmeos. E o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, está aqui no signo oposto Sagitário. Então, há um excesso de ideias, de racionalização. A gente, ao invés de sentir, talvez a gente racionaliza. E esse excesso, uma ebulição mental que pode atrapalhar a expressão verdadeira dos sentimentos. Outra coisa interessante a respeito dessa família
é que é um excesso de informações vazias, essas racionalizações obsessivas que podem gerar ansiedade. Também aqui nós vemos Vênus em Libra, em Aquário, desculpa, fazendo uma oposição a Júpiter. E essa Vênus, olha outra coincidência, Vênus também, neste mapa deste eclipse, desta família de eclipses, está num aspecto tenso com Saturno. Então, o eclipse desta terça-feira repete alguns dos temas da família da série Saros 139, o que pede de nós ainda mais cautela na nossa vivência nos próximos dias. Então, como Vênus está neste aspecto tenso também com Saturno, isso vem falar do despertar de algumas ilusões, um despertar que pode ser um pouco doloroso, que pode também falar de possíveis desentendimentos, situações caóticas que saem um pouco do nosso controle. E considerando esse stellium que nós temos no eclipse atual, aqui, a gente também precisa ter cuidado para a gente não se esfalfar de tanto trabalhar. A Lua em Capricórnio, ela tende a trabalhar demais, ela tende, às vezes, a fugir das situações através do trabalho, e isso pode gerar situações de estafa, seja física, seja emocional. Então, requer um cuidado maior com a gente mesmo. Como eu disse, essa lunação, essa lua cheia, ela é o apogeu do eclipse solar em Câncer, de 2 semanas atrás. Este é o mapa do eclipse em Câncer, está aqui o Sol e a Lua, e o Nodo Norte, opostos a Saturno, Plutão e o Nodo Sul. Então, este eclipse foi no dia 2 de julho. Voltando aqui para a série Saros Lunar. Cadê minha imagem? Está aqui. Série Saros Lunar 139, então é uma família de transformações, mas é uma família também de situações caóticas, que pode gerar muita ansiedade. Então, demanda de nós ainda mais cuidado com a gente mesmo, mais serenidade, que a gente tenha mais atenção com os nossos processos emocionais, para que a gente não entre nessa ansiedade, nessa loucura que está lá fora. Aqui nós temos o caminho do eclipse. Então, esse eclipse ele é visível na sua totalidade no continente africano, é onde ele é visível na sua totalidade, como eu já disse. E aqui no Brasil a gente vê parcialmente, assim como parte da Ásia também vê parcialmente. Aqui o eclipse começa às 18h43, isso aqui é horário universal, e termina às 0h17, horário universal, totalizando 5h33. Então, como eu disse, tem um efeito que dura por volta de 5 meses e 2 semanas aí nos próximos meses. Voltando, esse aqui é o eclipse de 2 semanas atrás. E uma outra coisa que eu também gostaria de mostrar aqui. Então, aqui você vê as cidades que terão visibilidade desse eclipse, as cidades no Brasil. Este site é www.vercalendario.info. Você pode verificar se a sua cidade vai poder ver o eclipse ou não. Aqui,
Aqui nós temos uma animação de como esse eclipse acontece. Este site é o Time and Date. Vamos olhar essa animação. Então, aqui você vê a penumbra da Terra, ela começa a passar entre a Lua e o Sol. Depois, a umbra da Terra. Por isso que o eclipse dura tantas horas, porque o apogeu ele pode ser um pouco mais rápido. Mas todo esse tempo que demora para realmente esse corpo celeste ser encoberto é devido a esses movimentos. Muito bacana, né? Bom, então, voltando à nossa imagem. Essa é a região onde a visibilidade vai ser maior ou total, que é o caso da África. Então, falando novamente, falando ainda deste eclipse, como você pode ficar melhor, o que você pode fazer nesse período que parece que está tão tenso, tão tenso. Então, primeiramente, cuide de você, cuide do seu entorno, cuide da sua sanidade. Então, não ignore suas necessidades básicas, se alimente bem, cuide primeiro de você. Eu sempre lembro que aqui é um momento em que a gente precisa lembrar daquelas instruções que os comissórios de bordo nos dão quando você vai pegar um voo. Então, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque a máscara primeiro em você, em seguida coloque na pessoa que precisar da sua ajuda. Então, é um momento que a gente precisa lembrar de cuidar da gente primeiro, porque a gente não tem utilidade nenhuma se nós não estivermos bem. Então, é preciso a gente ter maturidade emocional até nisso. Não adianta cuidar do outro se nós não estamos em perfeito funcionamento, se nós não estamos bem com a gente mesmo. Então, essa é uma das lições também que essa lua vem nos trazer. Outra coisa que você pode perguntar, como eu já disse, se eu pudesse mudar alguma coisa, o que seria? E como eu faria isso? O que está sob o seu controle? Foque nisso. E é um momento também em que um eclipse traz a oportunidade de a gente se reconectar com o nosso propósito, porque os nódulos lunares eles têm muito a ver também com a ideia de propósito, com o nosso destino, com o nosso caminho evolutivo. E, finalmente, a gente precisa também ser muito grato por todas as experiências que nós vivemos, ser gratos pela nossa família, ser gratos ao nosso pai, à nossa mãe, porque não importa em que condições eles resolveram nos dar a vida. E muitas vezes a gente ainda está reclamando, né? Mas lembra daquele ditado? Essa coisa de ficar reclamando do pai e da mãe tem prazo de validade também. Então, a gente precisa agradecer aos nossos pais, à nossa família, porque permitiram que nós estivéssemos aqui. A gente precisa agradecer à Mãe Terra, que nos sustenta de várias formas. Ela nos sustenta literalmente, é sobre ela que nós caminhamos. E ela nos sustenta de várias outras maneiras, a começar por prover o alimento que nós precisamos também para existir. Então, a gente precisa também agradecer todas essas dádivas, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer todos os dons que nós recebemos. Cada ser humano tem dons, tem habilidades que são únicos. Então, a gente precisa agradecer a vida por essas habilidades que nós nascemos com elas, por tudo que nós vivemos e que foi essencial para que nós nos tornássemos a pessoa que nós somos hoje.
tudo que nós estudamos, todas as experiências que nós vivemos, todos os professores que nós tivemos, tudo que realmente permitiu que nós chegássemos onde nós estamos hoje. A gente precisa agradecer a isso também. E aí, finalmente, para a gente terminar, eu gostaria de lembrar o símbolo sabiano para este grau de Capricórnio, 2404, que é tecnicamente o grau 25. E a imagem do símbolo sabiano deste grau é uma loja cheia de tapetes orientais preciosos. Então, essa imagem, Denis Rudyard, que era um estudioso de símbolos sabianos, ele nos diz que vem falar da questão cultural, da importância da cultura na vida do ser humano. Então, um tapete oriental, ele tem várias funções, tanto funções úteis, mas ele também é uma obra de arte. E ele lembra, ao analisar este símbolo, que uma das funções desse tapete também pode ser de nos dar conforto quando nós precisamos ou nos sentar, quando nós precisamos talvez até nos ajoelhar para falar com o divino. E ele diz, uma freira, uma religiosa lá no convento, provavelmente se ajoelha no chão duro, porque ela está buscando uma transcendência, então ela não vai atrás desse conforto. Ela está testando também a sua resistência, ela está testando a si mesma. Mas uma pessoa comum, muitas vezes, quando se ajoelha para fazer suas orações, busca ou uma almofada ou um tapete para ter esse mínimo de conforto. Então, esse símbolo vem falar da importância da cultura, a importância da tradição, a importância de nós também olharmos e valorizarmos tudo isso que já foi construído antes de nós estarmos aqui. Toda essa tradição, todo esse conhecimento acumulado, que está registrado aí no inconsciente coletivo, embora a gente não tenha a ciência, não esteja consciente de todo esse conhecimento, ele está disponível para nós, se a gente conseguir se conectar com isso. Então, o Denis Rudyard vem falar que a nota principal é nós valorizarmos essa questão da cultura e da tradição. E, concluindo, então, um eclipse, como eu disse, que pode sim trazer muitas tensões, que vem chamar a nossa atenção de padrões que nós precisamos liberar, da necessidade do equilíbrio entre a nossa vida privada e a nossa vida profissional, de nós também ficarmos atentos a esses padrões em que quando as nossas inseguranças tomam conta de tudo e ditam os comportamentos e as atitudes e acabam atrapalhando, causando muitos danos, os abusos possíveis, o mascaramento das emoções, essa exigência de sermos sempre muito eficientes e acabamos sendo frios, tudo isso precisa ser olhado. E equilibrado, principalmente. Então, eu desejo a você que esta seja uma lunação, uma lua cheia de muitas iluminações, de fato. Lembrando também que no eclipse lunar, a lua é eclipsada. Então, o eclipse lunar tende a favorecer muito mais ao masculino do que ao feminino. Por outro lado, como a lua tem a ver com o nosso lado mais instintual, o nosso lado também mais do sentimento, mais reativo, mais instintivo, o Sol, a lua é eclipsada e o Sol fica em destaque. Então, no eclipse lunar, nós temos a possibilidade de acessar muitos insights que chegam à nossa consciência e que também podem nos dar muitas pistas de transformação, muitas pistas de evolução. Por isso, a gente precisa estar bem atentos. E se
houver tensões demasiadas, nós sempre podemos nos recolher, ficar quietinho no nosso canto, até a turbulência passar, na medida do possível, é claro. Então, cuide de você, cuide do seu ambiente, do seu entorno. Primeiro, coloque a máscara em você para depois pensar no outro. E onde quer que você esteja, eu desejo que essa alunação seja excelente, que de fato traga mais consciência para as nossas vidas e transformações positivas. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção aqui neste canal. E uma ótima lua cheia para você. Aqui eu me despeço. Volte mais vezes e, de novo, como eu disse, curta o canal, curta esse vídeo, compartilhe se você gostou e se inscreva para você ser notificado nas próximas postagens. Obrigada!